Você tem o sentimento de que nada do que você faz é bom o suficiente para sua mãe? Você tenta de tudo e sempre tem algo errado. Se você percebeu isso, é provável que você tenha uma mãe controladora e você já saiba isso, mas o que é importante compreender é que tentar agradar nunca vai ser bom o suficiente. Então não é em termos de fazer mais por ela, mas é sobre se colocar em primeiro lugar e fazer por você. Desenvolvendo consciência sobre as suas emoções, você naturalmente melhora a relação com ela. E esse é o nosso enfoque. Para melhorar a relação com a sua mãe, você precisa aceitar em você o que você não aceita nela. E claro, se você for utilizar o princípio sistêmico numa constelação familiar, você tem a possibilidade de olhar para o que está por trás dessa relação. O que da relação da sua mãe com os pais dela reflete na relação com você. Então, muitas vezes, não depende só de você e da sua mãe. Depende dela na relação com os pais dela. Quando essa relação é incluída entre a sua mãe e os pais dela, aí é possível ter uma melhor relação entre mãe e filha. A minha experiência com o tema mãe controladora é, em particular, fazendo atendimentos com constelação familiar e ajudando a várias pessoas. No meu caso, a dificuldade de relação que eu tinha em relação aos meus pais era em especial com meu pai, que sempre teve uma postura impositiva, autoritária, e era o que me fez ficar ressentido por muito tempo. O mais curioso que eu percebi logo é que eu tinha uma tendência a atrair pessoas assim, pessoas que me incomodavam porque exatamente elas eram também impositivas. Então aquilo que eu tinha mal resolvido, como eu não aceitava meu pai como ele era, julgava que era errado, eu esperava que ele fosse diferente, eu queria que ele fosse diferente, que ele escutasse mais, que ele apoiasse mais, só que isso não era possível, porque era o jeito dele. Então o que eu precisava, o desafio que eu tive foi aceitar isso em mim. Então quando eu aceito que eu sou igual a ele, que eu também posso ser autoritário, impositivo, quando eu aceito isso em mim, naturalmente a relação fica mais fácil. E aí a coisa mais curiosa, eu percebi que eu parei de atrair pessoas que me incomodavam, que tinham esse traço. Ou seja, enquanto eu não estava resolvido comigo nesse tema, enquanto eu não tinha aceitado que eu repetia a negação em mim, ou seja, o que eu não aceitava no meu pai, eu não aceitava em mim, e aí por não aceitar, o meu campo fazia eu atrair pessoas impositivas, autoritárias, com as quais eu me desentendia e me afastava por ressentimento, como foi exatamente com meu pai. Falando da mãe controladora, na sua mãe, que você não gosta, você também não aceita em você. Enquanto você não aceitar em você, vai sempre existir vamos dizer, um mal-estar na relação. Quando você aceita que você é igual à sua mãe, ou seja, você também é controladora, e que está tudo bem, que o traço de ser controlador, na verdade, é uma maneira de ser, não está errado, é uma energia, é uma manifestação. Você pode aceitar isso em você e expressar essa forma de ser do seu jeito. Quando você compreende e faz essa escolha, a tendência é que você experimente mais bem-estar. Quando você ignora ou quer mudar a sua mãe, você também não aceita isso em você e, claro, tende a sofrer, tende a ter mais desconforto e atrair pessoas autoritárias também. Faz sentido isso? Se faz sentido, deixa um comentário abaixo. Como que você tem lidado com a relação com a sua mãe? Como você lida se ela é controladora? Como é a relação? E a partir do que você ouviu nessa aula, como você vai lidar diferente com ela e com você mesma? Sobre como lidar com as emoções, é provável que a dificuldade que você sinta na relação com a sua mãe também tem a ver com a dificuldade que você tem na relação com as suas próprias emoções. No fundo, a emoção mais profunda é a tristeza. Então, a forma como você lida com a tristeza vai influenciar na relação com a sua mãe. Por quê? Porque a tristeza precisa de acolhimento. Quando você ignora a tristeza, ela não se resolve. Quando você remoe a tristeza e fica
pensando em tudo de negativo, culpando os outros ou se sentindo culpada, também não resolve. Acolher a tristeza não é ficar triste por muito tempo e não é ignorar a tristeza. Acolher a tristeza é olhar para ela, estando presente no momento, com acolhimento e aceitação. Um outro aspecto sistêmico que afeta a relação entre mãe e filha tem a ver com a hierarquia. É um pouco parecido do que eu falei na aula 2. Uma relação anterior mal resolvida afeta a relação atual. Em especial, na relação entre mãe e filha, uma relação anterior do pai, que terminou quando conheceu a sua mãe. Essa relação anterior do seu pai pode estar afetando a forma como você se sente em relação à sua mãe. Então, se essa relação anterior ficou mal resolvida e essa mulher que foi deixada, que terminou a relação, ela se sentiu prejudicada, é provável que você, como filha, acabe por um amor sistêmico espelhando o sentimento dela. Daí a possibilidade de um sentimento de rivalidade, de competição entre você e a sua mãe. Então, se você sente uma competição entre você e a sua mãe pela atenção do seu pai, é possível que tenha essa relação anterior do seu pai afetando a forma como você se sente. Como que você vai saber isso? Fazendo uma constelação familiar.